Irmão, eu estava aqui de coroa, né? Comunhão. Só coisa gostosa, irmão. Que nos põe lá no céu. A céu de rolo ali, a comunhão. A coisa gloriosa, irmãos. É uma coisa tão tremenda, o Espírito Santo de Deus. Ele só habita e opera onde tem união e comunhão. Aproveitando essa oportunidade, quero ler aqui o livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16. Depois de Jeremias. Lamentações 5, 16. Falar de coroa aqui, né? Diz assim, coisa gloriosa. O Senhor tem uma coroa para cada um. Irmãos, para mim, eu preferia até ficar sem coroa, mas chegar lá. Não merecia coroa, não merecia nem estar lá. O meu negócio é estar lá, com coroa ou sem coroa, eu quero chegar lá. Né, pastor João? Com coroa ou sem coroa, eu quero chegar lá. Porém, quem vai chegar lá tem coroa, né? Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. A igreja possível. Aleluia. Irmãos, aqui no livro de Lamentações, onde foi lido esse versículo, esse livro de Jeremias, ele estava lamentando por tudo que aconteceu com o povo dele, o povo de Israel, porque ele levou 40 anos profetizando para aquele povo que não se converteu. 40 anos ele entregando profecia, 40 anos ele entregando a palavra de Deus, e não convenceu ninguém. A pessoa com 40 anos, foi bom o que ele fez? Foi bom? Porém não foi bom. 40 anos ele profetizando para aquele povo de Israel. Por causa das profecias que ele entregava, ele foi jogado no calabouço, no fosso de lama, ele foi amarrado no cepo, jogado no poço que não tinha nada, só lama, tudo por causa da palavra de Deus. E Deus ainda revelava para ele o que as pessoas estavam pensando dele, maquinavam em matar ele. 40 anos pensando, não ganhou uma alma para Jesus. Não ganhou uma alma para Jesus. E aqui ele diz na palavra de Deus, aqui no livro de Lamentações, Israel era um povo poderoso, irmão. Ainda que fosse poucos em números, ninguém conseguia derrotar Israel. Ninguém conseguia derrotar Israel. Sabe o que foi que derrotou Israel? A rebeldia deles. Derrotou eles. Deus entregou eles nas mãos dos inimigos que ele temia. Aleluia. Os reis que estavam em volta de Israel, de Jerusalém, os reis de Israel, eles não criam, irmãos. Os reis não criam, nem todos os moradores do mundo, que entrasse um adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Eles não criam que pudesse entrar inimigos pela porta de Jerusalém. De tão poderoso era Israel, porque era o único povo que tinha um Deus vivo. Então não cria que pudesse entrar. E aqui, ó,
no livro de Lamentações capítulo 4, versículo 12, diz: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entraram seu adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Mas foi por causa dos pecados dos profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Viu? Aí Jeremias, aqui no capítulo 5, versículo 16, diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Já o pecado contra Deus todo dia. Irmão, não fica imaginando de onde Deus tirou Israel. Israel não era nem povo. Israel era escravo. Não era nem conhecido como Israel, era conhecido como hebreus, os hebreus. 430 anos escravos. Então os pensamentos do povo hebreu, né, eram só pensamentos escravos. Eles não pensavam, nem imaginavam que eles seriam uma nação. Não era uma nação. Israel não era conhecido como uma nação, era conhecido como povo hebreu, povo escravo lá na Babilônia. Quando Deus tirou ele da terra do Egito, ele não tinha na mente dele que era nação. Era para os egípcios, não era uma nação, era escravo fujão. Não tinha pensamento de uma nação, pensamento de escravos. Eles, quando passava a luta, faltava água, mas que faltava alimento, mas só que Deus providenciou para a sua caminhada, para a sua jornada até Canaã, providenciou água, providenciou carne, providenciou o melhor dos alimentos, que não foi gerado, não foi produzido na terra. Aquele alimento vinha do alto, eles encontravam de manhã, não tinha que trabalhar para colher. 40 anos as suas vestes não estragaram, as suas sandálias não estragaram. 40 anos eles vivendo das maravilhas de Deus, vendo a glória de Deus, Deus falando com eles, mas não entraram na terra de Canaã que Deus prometeu para eles. Porque não se converteram. Aleluia. Entrou na terra de Canaã, os filhos deles, e Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito, só entrou 2. Porque o resto morreu tudo no deserto. Os filhos deles que nasceram no deserto foi que entraram. E sabe quem entrou na terra de Canaã? Quem não conhecia Deus. Eles não conheciam Deus. Então, quando eles passavam a luta, faltava água, ou não tinha comida, eles pensavam em voltar para o Egito, porque era melhor morrer na beira das panelas de carne do que naquele deserto. Pensamento de escravos. Deus estava levando para Canaã para fazer deles um povo poderoso, uma nação poderosa, uma nação diferente das demais nações, porque seria a única nação que teria um Deus vivo. Aleluia. O povo ainda é rebelde. Irmão, já está vendo? Nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, irmão, é assombroso, é pavoroso. Irmãos, eu não sabia que tinha tanto homossexual assim aqui no Brasil. Quando fazem festa, irmão, primeiras festas, expõem na internet as festas, é um mar só de homossexual, só de demônio, homens afeminados. E Deus só está dando um cordão ali na pipa deles. É pavoroso, irmão. É uma coisa, sabe, é uma coisa que ficam sem vergonha, não tem mais vergonha, é na cara, ele declara na cara dele. Olha, no carnaval aquele bloco só de homossexual.
É onde mais eles dão lugar ao diabo que está na vida deles. O povo rebelde, que não quer nada com Deus. E ainda para afrontar Deus, esse povo ainda constrói igreja para Satanás, cultua demônio. E uma coisa está feia, o espaço está estreito para a igreja. Para piorar a situação, o povo que Deus resgatou do mundo não tem mais força para caminhar para a igreja. E acha que vai chegar lá? Não vão chegar lá de qualquer maneira, irmão. Jeremias falou assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. A nação inteira de Israel pecou contra Deus. E Jeremias estava intercedendo pelo povo. Nós vamos receber a coroa. Aquele que chegar lá irá receber uma coroa. Mas o que significa uma coroa? O significado da coroa. Coroa é um diadema. É uma insígnia de soberania. Coroa é uma recompensa. Coroa é glória. Coroa é honra. Nós vamos chegar lá com honra. Aleluia, oh glória. O Senhor vai colocar na cabeça de cada um uma coroa. Em se tratando de coroa, meu filho Marcos Paulo tem uma revelação. Eu olhava assim para o Senhor, ele só via, era muita coroa. Muitas coroas. Era coroa que não acabava mais que ele via. O arrebatamento da igreja, ele entendeu. Mas ele viu o arrebatamento da igreja. Aleluia. Quando o rei Saul morreu, a sua coroa foi levada para Davi. E os homens que levaram para Davi disseram que tinham matado Saul. Só que não mataram nada. E achou que ia receber recompensa porque levou a coroa de Saul para Davi. Davi matou os dois. Mas o que mais importa aqui nesse momento é que Saul, quando morreu, ele perdeu a sua coroa. Nós, quando morremos aqui, até o arrebatamento, se nós morrermos aqui, nós vamos receber a nossa coroa. Enquanto Saul morreu e perdeu a dele, nós, quando nós deixarmos a terra, nós vamos receber a nossa. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jeremias 13, versículo 10, o rei e a rainha de Judá perderam as suas coroas. Nós não podemos perder a nossa. Eu não posso perder a minha. Aleluia. Jó, quando se encontrava em grande sofrimento, Jó ele havia dito que Deus havia tirado a sua coroa da sua cabeça. Está lá no livro de Jó 19, versículo 9. No seu sofrimento, Jó havia dito que Deus havia tirado a coroa da sua cabeça. De tanto sofrimento. Mas não, a coroa estava com ele. Ele era honrado por Deus. Deus tem dado e tem preparado para cada um dos seus uma coroa. E nós vemos aqui na Bíblia, no livro de 2 Timóteo 4:8, coroa da justiça. É o que Deus tem para nós. No livro de Tiago 1:12, Deus tem para nós a coroa da vida. Aleluia. Livro de 1 Pedro 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, diz que Deus tem para nós uma coroa incorruptível. Olha só. Deus. E a quem é prometida essas coroas? A quem é prometida essas coroas? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Essa coroa é prometida somente para os que amam o Senhor. Somente
para os que amam o Senhor. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. No livro de Apocalipse 3:11, nós somos constantemente exortados a guardar, Deus, aleluia, a nossa coroa, aleluia. Nós não vamos perder ela, aleluia. E agora, o que fazer para alcançar essa coroa? Está lá no livro de 1 Coríntios 9:25. Obedecer a Deus. É simples. Obedecer a Deus. Davi diz em Salmo 21, versículo 3, que Deus põe sobre a sua cabeça uma coroa de ouro fino, que quer dizer algo valioso, algo limpo, sem mancha e misturas. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou na cabeça dele. Aleluia. Existem outras coroas que estas não nos interessam, com certeza não interessa nenhum de nós. Vemos? A coroa da soberba dos bêbados. Quem que é essa? Eu não quero. Coroa corruptível. Essa também não quero. Está lá em 1 Coríntios 9:25. Coroa de espinho. Quem quer? Mas Jesus encarregou, colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho, para Jesus colocar na nossa cabeça uma coroa de glória. Aleluia. Diz aqui, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Só alcança a coroa quem for fiel a Deus. Apocalipse 2:10. Em 1 Coríntios, diz aqui na palavra de Deus, que todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. E as pessoas, para ganhar medalhas, para ser campeão, o que é que eles fazem? Eles se abstêm de alimentos, eles se abstêm de muitas coisas. Eles fazem um preparativo tremendo para chegar em casa depois com uma medalhazinha na mão, com as fitinhas, né? Uma fitinha, fala aqui, rala lá, arrebenta, dorme cedo, faz um montão de coisa para alcançar algo que não vai chegar lá, vai ficar aqui. E os crentes não querem renunciar, não querem abster das rebeldias, das desobediências, do disse-me-disse, da língua, da contenda, da fofoca, da desunião, e acha que vai receber a coroa e vai chegar lá, não vai. Irmãos, novo convertido, eu era novo convertido, ia numa igreja ali no São Cristóvão, logo na entrada da Assembleia de Deus ali, e ali tinha uma irmã. Ela andava adornada, bem vestida, porém, ela não fechava a boca. Eu até hoje não entendi, eu ficava pensando. A irmã pegava onde ela ia para tudo quanto é lugar, com a boca aberta. Sabe o que ela fazia para retirar a saliva? Enfiava a toalha dentro da boca. Aquela toalha igual gravata. Aquela toalhinha. Enfiava dentro da boca. Para não ficar babando. Agora eu não sabia, mas talvez ela tenha falado alguma coisa que mexeu com Deus. Eu ia nessa igreja e eu encontrava essa irmã. Eu encontrava aí fora, andando aí fora. Bem vestido, com a boca aberta, uma toalha lá dentro. A irmã Miriam, que partiu para a glória, está lá com Jesus. Uma vez me chamou para me orar para uma irmã. Aí eu pensei assim, não vou orar para essa irmã. Não deu vontade, eu vou orar para essa irmã. Aí fui ver essa irmã,
Ela foi na casa de uma irmã, lá em Alcim. Ela viu a casa da irmã cheia de homem. A irmã era de oração, era a paz de Deus. E quem dá fruto, né? Quem tem fruto, as pessoas vão procurar quem tem fruto, não é isso? E a irmã, os irmãos iam para lá. Ela chegando lá, viu aquela situação, foi lá na igreja do pastor dela. Falou, pastor, a tua irmã lá, a tua ovelha está com a casa cheia de homem. A irmã fazendo a obra de Deus. Eu não sei como é que começou o mistério. Eu sei que a irmã foi parar no leito. A irmã ficou sequinha. Seca. Aí a irmã foi me chamar para caralho. Eu já tinha falado embora. Aí eu descobri, aí que eu não fui mesmo. Eu vou botar a mão de Deus está cobrando. Né? É um perigo quando nós falamos mal de alguém. Ainda mais se está em comunhão com Deus e fazendo a obra de Deus. É um perigo. O ímpio pode falar de qualquer um. Pode falar de quem quiser. Mas eu não posso falar dela. Ela não pode falar de mim. Eu não posso falar do pastor Jorge. O pastor Jorge não pode falar de você. Porque senão, o Senhor vai cobrar o quê? Um conserto. O Senhor Jesus falou assim, ó. Conserta com o teu inimigo e quando tu está no caminho com ele. Nós estamos no caminho, irmão. Se a pessoa chegar no final do caminho. Se nós chegar no final do caminho. E outro detalhe, o Espírito Santo de Deus não atua onde não tem comunhão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seus filhos, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Falha, defeito, todos nós temos. Eu também, muito mais. Vemos? Mas eu tenho que estar em comunhão uns com os outros. Quem quer ver Deus operar na igreja, quem quer ver o Espírito Santo de Deus operar, quem quer ver batismo com o Espírito Santo na igreja, quem quer ver milagre na igreja, tem que tirar a dissensão, a contenda, o disse-me-disse, a língua ferina, a língua que não fica dentro da boca. Isso tem que sair do povo de Deus, para que o Espírito de Deus possa operar no meio da igreja e o nome do Senhor ser glorificado ou ser cobrado por Deus. Porque Deus cobra. E quando Deus cobra, não adianta orar, não vai adiantar pastor Jorge orar, não vai adiantar irmão João orar, não vai adiantar nenhum de nós aqui orar. Vai passar até que a pessoa caia em si, se arrependa, ore a Deus, aí Deus vai, aplaca a ira dele, tira a espada, passa o bálsamo, né? E volte ao normal. E às vezes Deus faz isso aí para que haja temor no meio da igreja. Viu, moço? Vem, igreja. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Boa é